Diante da imensidão daquela mansão em São Paulo, tudo parecia perfeito demais para ser questionado. O piso de mármore refletia a luz suave que entrava pelas janelas enormes. Os móveis eram caros, silenciosos, impecáveis. Era um ambiente pensado para impressionar e, de fato, impressionava. Mas no centro daquela sala luxuosa, no chão frio e brilhante, uma cena simples começava a revelar uma verdade que nenhum objeto de valor conseguia esconder. Lucas, o filho único do empresário Eduardo Vasconcelos, estava sentado confortavelmente sobre um tapete importado. Nas mãos pequenas, ele empurrava um carrinho vermelho, trazido da Europa, que custava mais do que muitos salários mínimos no Brasil. O brinquedo fazia sons eletrônicos, tinha detalhes realistas, rodas macias e um controle remoto esquecido ao lado. Lucas brincava distraído, sem pressa, como quem sempre teve tudo ao alcance. A poucos metros dali, quase como se ocupasse um outro mundo dentro do mesmo espaço, Sofia observava em silêncio. Ela era filha de Mariana, a empregada doméstica que trabalhava naquela casa há anos. Sofia segurava com cuidado uma boneca antiga, com um vestido remendado à mão pela própria mãe. A boneca havia sido encontrada no lixo do prédio onde moravam, na periferia da cidade. Um olho estava ligeiramente torto, os cabelos já não eram macios, mas para Sofia aquele brinquedo era um tesouro. As duas crianças dividiam o mesmo chão, respiravam o mesmo ar, mas viviam realidades separadas por um abismo invisível. Lucas falava sobre viagens, sobre brinquedos novos que ainda iria ganhar. Sofia sorria tímida, sem interromper, apertando a boneca contra o peito como se ela fosse sua proteção. Nenhuma das duas entendia completamente o peso daquela diferença. Mas ela estava ali, gritante, impossível de ignorar, pelo menos para quem estivesse disposto a enxergar. Eduardo, parado à entrada da sala, observava a cena enquanto verificava mensagens no celular. No início, aquilo lhe pareceu comum, quase banal. Crianças brincando, nada além disso. Mas, ao levantar os olhos, algo o incomodou. Seu olhar foi do carrinho reluzente para a boneca desgastada e depois para os rostos das crianças. Pela primeira vez, ele percebeu o contraste que sempre estivera diante dele. Não era apenas sobre brinquedos. Era sobre oportunidades, sobre histórias de vida, sobre o ponto de partida de cada um. Lucas nascera cercado de conforto, escolas particulares, médicos de excelência. Sofia crescia entre ônibus lotados, ruas sem asfalto e uma mãe que trabalhava mais de 10 horas por dia para garantir o básico. Tudo isso coexistia dentro daquela mesma mansão, mas nunca havia sido questionado. Eduardo sentiu um aperto no peito que não soube explicar. Uma inquietação silenciosa, diferente de qualquer preocupação com negócios ou dinheiro. Pela primeira vez, a desigualdade deixou de ser um número em relatórios ou uma notícia distante na televisão. Ela tinha nome, rosto e estava sentada no chão da sua própria casa. Aquela cena simples, quase invisível aos olhos de muitos, plantou uma semente de dúvida, de desconforto e talvez de transformação. Nada havia sido dito. Nenhum confronto aconteceu naquele momento. Mas algo dentro de Eduardo havia mudado para sempre. Porque, quando a desigualdade se revela de forma tão humana, já não é possível fingir que ela não existe. Eduardo permaneceu imóvel à entrada da sala por alguns instantes, como se o corpo tivesse esquecido como reagir. A cena das duas crianças ainda estava viva diante de seus olhos, mesmo quando ele desviava o olhar. O carrinho vermelho continuava deslizando sobre o mármore, emitindo sons alegres, enquanto a boneca antiga repousava nos braços de Sofia, frágil e silenciosa. Aquela imagem tão simples à primeira vista havia atravessado algo dentro dele que nunca antes fora tocado. Um aperto inesperado tomou conta de seu peito. Não era dor física, mas também não era algo que pudesse ignorar. Eduardo, um homem acostumado a controlar números,
decisões e pessoas, sentiu-se pela primeira vez completamente sem controle diante de uma verdade incômoda. Ele respirou fundo, tentando entender o que estava acontecendo consigo mesmo. Por que aquela cena o afetava tanto agora, depois de tantos anos? Durante décadas, a desigualdade sempre lhe parecera um conceito distante, algo discutido em reuniões, relatórios econômicos, gráficos apresentados por consultores. Ele sabia que o Brasil era um país desigual, todos sabiam. Mas para ele, isso sempre existira lá fora. Nas ruas, nos noticiários, nas estatísticas frias que passavam rapidamente pela tela da televisão. Nunca ali. Nunca dentro de sua própria casa. E, no entanto, estava ali, bem diante dele. No mesmo chão, sob o mesmo teto, duas infâncias seguiam caminhos completamente diferentes. Eduardo observou Mariana, a empregada doméstica, passando discretamente pelo corredor, evitando chamar atenção, como fazia todos os dias. Quantas vezes ele havia cruzado com ela sem realmente ver lá? Quantas vezes havia perguntado sobre sua filha, sua vida, seus sonhos? Ele não soube responder. Um pensamento o atingiu com força. Há quanto tempo tudo isso acontecia sem que ele percebesse? Há quantos anos aquela casa abrigava, lado a lado, conforto extremo e carência silenciosa? Eduardo sentiu vergonha não da sua riqueza, mas da sua cegueira. A prosperidade o havia protegido não apenas de dificuldades, mas também da necessidade de olhar para além de si mesmo. Ele se lembrou da própria infância, embora muito diferente da de Lucas. Seus pais não haviam sido milionários, mas nunca lhe faltara nada essencial. Ainda assim, o caminho até o sucesso fora marcado por esforço, ambição e uma crença quase obsessiva de que vencer na vida significava acumular, crescer, conquistar. Em nenhum momento alguém lhe ensinara que olhar ao redor também fazia parte dessa vitória. O silêncio da sala parecia mais pesado agora. Cada som, o rodar do carrinho, o leve tecido da boneca amplificava seus pensamentos. Eduardo percebeu que não se tratava apenas de dinheiro, mas de presença, de consciência. Ele estivera ali todos os dias, mas nunca realmente atento ao que aquela convivência representava. Pela primeira vez, a desigualdade deixou de ser uma ideia abstrata e ganhou um peso emocional difícil de suportar. Ela não era mais um problema social distante, era uma realidade íntima, cotidiana, instalada no coração do seu lar. E essa constatação o assustou mais do que qualquer crise empresarial que já enfrentara. Eduardo sabia, no fundo, que aquele incômodo não passaria facilmente. Algo havia sido despertado, uma pergunta incômoda, insistente, que ecoava dentro dele. Quantas outras verdades ele escolhera não enxergar ao longo da vida? A resposta ainda não estava clara, mas uma coisa era certa. Depois daquele momento, fingir que nada havia mudado já não seria possível. Enquanto Eduardo ainda tentava compreender o turbilhão de sentimentos despertado pela cena na sala, uma outra realidade permanecia, como sempre, silenciosa e quase invisível dentro daquela casa. A vida de Mariana. Para ele, até então, Mariana era apenas a presença constante que mantinha tudo em ordem, a casa limpa, as roupas passadas, as refeições prontas. Mas, naquele dia, algo mudou. Pela primeira vez, Eduardo começou a enxergar além do uniforme simples e do sorriso contido. Mariana tinha apenas 25 anos, mas carregava no corpo e no olhar um cansaço que parecia mais antigo. Mãe solo, trabalhava naquela casa havia mais de 2 anos, cumprindo jornadas que chegavam facilmente a 12 horas por dia, 6 dias por semana. Chegava cedo, quando a cidade ainda despertava, e saía tarde, muitas vezes já de noite, quando o ônibus vinha cheio e o corpo pedia descanso. Em troca, recebia um salário mínimo suficiente apenas para sobreviver, nunca para sonhar. Todos os dias, ao deixar a mansão, Mariana seguia para um quarto de pensão simples, localizado a quase 1 hora de ônibus dali. O espaço era pequeno,
dividido apenas entre ela e a filha, Sofia. Uma cama estreita, um guarda-roupa antigo, um fogareiro improvisado e um banheiro compartilhado com outros moradores. Era ali que tentava construir um lar, mesmo sem privacidade, mesmo sem segurança, mesmo com tão pouco. Ainda assim, fazia o possível para que a filha se sentisse protegida. A história de Mariana começara longe dali, no interior. Grávida e sem perspectivas, foi rejeitada pela própria família, que não aceitou a gravidez fora do casamento. O pai da criança desapareceu antes mesmo de Sofia nascer, deixando apenas promessas vazias. Sem apoio, sem dinheiro e sem um lugar para ficar, Mariana tomou a decisão mais difícil da sua vida: partir sozinha para São Paulo, com uma mala pequena, o medo no peito e a esperança frágil de que conseguiria sobreviver. Na cidade grande, enfrentou o que muitas mulheres enfrentam em silêncio: portas fechadas, olhares de julgamento, trabalhos temporários e humilhações veladas. Quando conseguiu o emprego na casa de Eduardo, sentiu alívio. Não era o trabalho dos sonhos, mas garantia estabilidade e comida na mesa. Desde então, aprendeu a ser discreta, a não ocupar espaço, a não reclamar. Sua dor, seus medos e seus sonhos ficaram guardados dentro dela. Eduardo nunca perguntara sobre isso. Nunca imaginara a distância percorrida diariamente, o cansaço acumulado, a solidão que Mariana carregava. Para ele, ela sempre esteve ali, disponível, eficiente, silenciosa. Agora, porém, ao lembrar do olhar de Sofia e da boneca remendada, tudo fazia sentido de uma forma dolorosa. A desigualdade que o incomodara na sala tinha raízes profundas. Não era apenas sobre brinquedos diferentes ou oportunidades desiguais. Era sobre vidas inteiras construídas à margem, sustentando o conforto de outras. Mariana não era invisível por acaso, ela aprendera a ser assim para sobreviver. E, naquele momento, Eduardo começou a perceber que sua casa não era apenas o cenário de um contraste social, mas o reflexo de uma estrutura que permitia que histórias como a de Mariana permanecessem ocultas. Pela primeira vez, ele entendeu que enxergar aquela realidade era apenas o começo e ignorá-la. Depois disso, seria uma escolha. A imagem da boneca remendada não saiu da mente de Eduardo depois daquele dia. Desde o momento em que percebeu o contraste entre os brinquedos no chão da sala, algo naquela boneca simples parecia carregar um peso maior do que ele conseguia explicar. Agora, depois de enxergar a vida invisível de Mariana e compreender o esforço silencioso que sustentava aquela casa, sua curiosidade se transformou em necessidade. Ele precisava entender de onde vinha aquele cuidado tão evidente em um objeto tão gasto. Foi quase por acaso que Eduardo descobriu a verdade. Em uma tarde mais tranquila, enquanto passava pela área de serviço, viu Mariana sentada à mesa pequena, com uma caixa de costura aberta diante dela. Seus dedos se moviam com precisão e delicadeza, mesmo cansados. Sobre a mesa estava a boneca de Sofia. O tecido antigo havia sido reforçado, e um pequeno rasgo no vestido era cuidadosamente fechado com pontos firmes, feitos à mão. Eduardo parou, em silêncio, observando de longe, como se qualquer som pudesse quebrar aquele momento íntimo. Mariana não percebeu sua presença de imediato. Ela concentrava toda a atenção na boneca, franzindo levemente a testa, como quem sabe que cada ponto precisava durar. O vestido, Eduardo notou então, não era feito de um tecido comum. Ele reconheceu o padrão. Era um pedaço antigo do uniforme dela, já gasto demais para o trabalho, mas ainda forte o suficiente para virar algo novo. Aquilo o atingiu com força. Não se tratava de improviso. Era sacrifício. Quando finalmente percebeu que Eduardo estava ali, Mariana se assustou levemente e pediu desculpas, como se estivesse fazendo algo errado. Ele perguntou, com cuidado, sobre a boneca. A resposta veio simples, quase envergonhada. Mariana contou que encontrara o brinquedo no lixo, muito danificado.
Sofia havia se encantado mesmo assim. Então, à noite, depois de chegar do trabalho, ela lavou, costurou, reforçou, fez o possível para que a filha tivesse algo que pudesse chamar de seu. Para Mariana, aquilo nunca fora lixo. Era oportunidade. Era amor transformado em gestos pequenos, quase invisíveis. O pedaço do uniforme velho, que já não servia para trabalhar, ganhou um novo sentido. Ele virou vestido, virou cuidado, virou alegria. Não havia dinheiro para comprar uma boneca nova, mas havia mãos dispostas e um coração que se recusava a deixar a filha sentir-se menos do que qualquer outra criança. Eduardo sentiu um nó na garganta. Ele pensou em quantas vezes jogara fora roupas quase novas, objetos pouco usados, sem pensar duas vezes. Pensou no carrinho importado de Lucas, esquecido no canto depois de poucos dias de uso. Ali, diante dele, estava uma mãe que transformava restos em felicidade, não por escolha, mas por amor. A boneca remendada passou a representar tudo aquilo que Eduardo começava a compreender. Ela era o símbolo da desigualdade. Sim, mas também da resistência silenciosa. Cada ponto costurado carregava noites mal dormidas, cansaço acumulado, mas, acima de tudo, esperança. Esperança de que Sofia sorrisse, de que se sentisse amada, de que tivesse, mesmo em meio à escassez, um pouco de alegria. Naquele instante, Eduardo entendeu que a desigualdade não se media apenas pelo que faltava, mas pelo esforço desumano exigido de quem tinha menos. E, ao observar aquela boneca simples, feita de restos e amor, ele percebeu que jamais conseguiria olhar para aquela casa ou para si mesmo da mesma forma novamente. A frase surgiu de forma simples, quase inocente, mas carregava um peso que Eduardo jamais esqueceria. Ele ainda estava absorvendo tudo o que havia descoberto sobre a boneca remendada, sobre as mãos cansadas de Mariana costurando à noite, sobre o amor silencioso que sustentava aquela pequena vida. Foi então que Sofia, sentada no chão da sala, percebeu o olhar atento dele pousado sobre a boneca e quebrou o silêncio com uma doçura inesperada. Ela não está quebrada, ela só ficou cansada de não receber carinho. Por um instante, o tempo pareceu parar. A voz da menina era calma, quase um sussurro, mas cada palavra atravessou Eduardo como um soco no estômago. Ele sentiu o ar faltar, como se aquela frase tivesse arrancado algo de dentro dele. Não havia acusação, não havia tristeza explícita, apenas uma verdade dita com a naturalidade de quem aprendeu cedo demais a entender o mundo. Eduardo olhou novamente para a boneca. Não viu mais apenas um brinquedo velho, remendado. Viu marcas de abandono, de falta, de silêncio. Viu, também, resistência. Aquela boneca não estava quebrada. Assim como Mariana não estava quebrada. Assim como Sofia, apesar de tudo, ainda conseguia sorrir. Elas estavam cansadas. Cansadas de viver à margem, de não receber o cuidado que sempre parecia reservado aos outros. Aos poucos, Eduardo começou a entender o que realmente estava diante dele desde o início. Não eram brinquedos espalhados pelo chão de sua sala. Eram símbolos. De um lado, o carrinho caro de Lucas, representando uma infância cercada de proteção, escolhas e excessos. Do outro, a boneca remendada de Sofia, carregando a história de uma infância que aprendia cedo sobre limites, ausências e adaptações forçadas. Ele se lembrou do momento em que observara as duas crianças brincando juntas, dividindo o mesmo espaço, mas vivendo realidades completamente diferentes. Naquele dia, o contraste o incomodara. Agora, a frase de Sofia dava nome àquele incômodo. A desigualdade não estava apenas nos objetos, mas no quanto cada criança recebia de tempo, de atenção, de oportunidades, de afeto institucionalizado. Eduardo sentiu vergonha novamente, mas desta vez era diferente. Não era apenas a vergonha de não ter visto antes. Era a vergonha de perceber que, mesmo cercado de tudo, ele havia permitido que alguém tão próximo vivesse com tão pouco.
A frase da menina ecoava em sua mente como um chamado impossível de ignorar. Sofia apertou a boneca contra o peito, como se quisesse proteger. Lá, para ela, aquele brinquedo não era sinal de tristeza, mas de vínculo. Cada costura feita pela mãe era um gesto de carinho, uma prova de amor. Eduardo percebeu que, para aquela criança, afeto não vinha em caixas caras ou embrulhos sofisticados. Vinha em cuidado, presença e esforço. Naquele momento, algo se reorganizou dentro dele. Ele finalmente compreendeu que a desigualdade que atravessava sua casa não era apenas social ou econômica, era emocional, estrutural, silenciosa. E a frase dita por uma criança foi suficiente para desmontar todas as justificativas que ele construíra ao longo da vida. Eduardo entendeu, enfim, que não se tratava de brinquedos quebrados ou intactos. Tratava-se de infâncias cansadas de não receber carinho e da responsabilidade de quem tinha condições de oferecer mais, mas escolhera não enxergar. A frase de Sofia continuava ecoando na mente de Eduardo como um lembrete insistente de tudo o que ele havia escolhido ignorar por tanto tempo. Mesmo depois de deixar a sala, mesmo ao se recolher ao escritório, aquela voz suave não lhe dava descanso. Pela primeira vez em muitos anos, ele não conseguia se concentrar em planilhas, contratos ou mensagens urgentes. Algo havia se deslocado dentro dele, uma consciência que despertava, lenta e dolorosamente. Sentado sozinho, Eduardo abriu o armário climatizado onde guardava suas garrafas de vinho. Observou os rótulos importados, cuidadosamente organizados, alguns comprados por valores que ele nunca havia se dado ao trabalho de questionar. Pegou uma garrafa específica, lembrando-se do jantar da semana anterior. O preço lhe veio à mente de forma automática. Foi então que a comparação surgiu, cruel e inevitável. Ele gastara mais naquela única garrafa do que Mariana recebia em um mês inteiro de trabalho. O pensamento o atingiu com força, não como um cálculo racional, mas como um choque moral. Quantas horas Mariana trabalhava para ganhar aquilo? Quantos ônibus pegava? Quantas noites mal dormidas? Quantas refeições simples? Enquanto isso, ele descorchava o vinho sem pensar duas vezes, celebrando contratos, conquistas e pequenas vitórias pessoais. Pela primeira vez, o conforto lhe pareceu pesado. Eduardo percebeu então algo ainda mais difícil de admitir. Sempre fora conveniente não enxergar. A injustiça nunca se escondeu completamente. Ela apenas permanecera fora do seu campo de visão, porque assim era mais fácil. Ele nunca precisara perguntar, nunca precisara saber. A estrutura da sua vida fora construída para protegê-lo do desconforto, para manter tudo funcionando sem ruídos. Lembrou-se de Mariana passando pelos corredores em silêncio, de Sofia sentada no chão com a boneca remendada, do contraste entre o carrinho caro e o brinquedo gasto. Tudo aquilo sempre esteve ali. A diferença agora era que ele não conseguia mais fingir que não via. O que antes parecia normal passou a soar absurdo. Eduardo sentiu medo. Não um medo externo, mas interno. Medo do que aquela nova consciência exigiria dele. Porque enxergar significava agir. Significava rever hábitos, privilégios, decisões tomadas ao longo de anos sem questionamento. Significava abrir mão da neutralidade confortável que sempre o protegeu. Ele caminhou pela casa em silêncio, tocando os móveis, observando os espaços amplos, os detalhes pensados para o luxo. Pela primeira vez, tudo aquilo não lhe trouxe orgulho, mas responsabilidade. Não era sobre culpa vazia ou gestos impulsivos. Era sobre coerência. Ele não podia mais viver como se nada tivesse mudado, porque algo havia mudado profundamente. Diante dessa constatação, Eduardo tomou uma decisão íntima, ainda sem forma definida, mas firme. Ele não sabia exatamente o que faria ou por onde começaria, mas sabia, com absoluta certeza, que não poderia continuar igual.
Fingir que não via seria uma escolha consciente, e ele já não estava disposto a fazer. Lá, a consciência despertara, e com ela vinha um caminho sem retorno. Um caminho desconfortável, talvez lento, mas necessário, porque, depois de enxergar a injustiça tão de perto, ignorá-la deixara de ser uma opção. A decisão que amadureceu dentro de Eduardo, depois daquela consciência dolorosa, não foi impulsiva nem teatral. Ela nasceu do silêncio, da reflexão e da necessidade sincera de agir de forma diferente. Depois de noites mal dormidas e pensamentos insistentes, ele entendeu que reconhecer a injustiça não bastava. Era preciso corrigi-la, começando dentro da própria casa onde tudo havia se revelado. Em uma manhã comum, sem anúncios grandiosos, Eduardo chamou Mariana para conversar. O pedido simples já a deixou apreensiva. Acostumada a ouvir ordens, correções ou ajustes de rotina, ela entrou no escritório com o coração acelerado, sem imaginar que aquela conversa mudaria sua vida. Eduardo, por sua vez, parecia diferente. Não havia pressa em seus gestos, nem o tom distante que costumava usar. Ele começou reconhecendo algo que nunca havia dito em voz alta, que Mariana sustentava aquela casa com um esforço invisível. Falou sobre o quanto havia sido confortável não enxergar sua realidade, sobre o erro de tratar dedicação como obrigação silenciosa. Mariana ouviu em silêncio, sem saber onde aquilo chegaria. Então, Eduardo anunciou as mudanças. A partir daquele momento, o salário de Mariana passaria a ser de R$ 3.000,00 mensais. Ao ouvir o valor, ela precisou se sentar, não por fraqueza, mas por incredulidade. Em seguida, ele explicou que a jornada seria ajustada, das 8 horas às 17 horas, com 1 hora de almoço garantida. Nada de dias intermináveis, nada de horas extras silenciosas. Os fins de semana seriam livres, para que ela pudesse estar com a filha, viver, descansar. Mariana tentou agradecer, mas a voz falhou. Eduardo pediu que ela não visse aquilo como favor. Disse que era o mínimo, diante de tudo o que ela havia oferecido por tanto tempo. Pela primeira vez, ela sentiu que sua dignidade estava sendo reconhecida. Mas a conversa não terminou ali. Eduardo falou também sobre si mesmo. Admitiu que precisava ser um pai mais presente para Lucas, que havia confundido sucesso com ausência, provisão com afeto. Reconheceu que não bastava corrigir números se não corrigisse atitudes. Ele precisava ser um ser humano melhor, não apenas um empregador mais justo. Ao sair do escritório, Mariana sentiu algo diferente no peito, uma mistura de alívio, esperança e medo de acreditar demais. Sofia, ao vê-la chegar, mais cedo naquele dia, correu para abraçá-la, sem saber que, a partir daquele momento, teria mais tempo com a mãe. A boneca remendada continuava a mesma, mas o futuro já não parecia tão frágil. Eduardo observou aquela cena à distância. Não sentiu orgulho, nem alívio total. Sentiu responsabilidade. Sabia que aquela decisão não apagava o passado, nem resolvia a desigualdade do mundo. Mas era um começo real, concreto, possível. Ele entendeu, enfim, que fazer justiça não exigia gestos grandiosos, mas escolhas consistentes. E que ser um homem melhor começava dentro de casa, no modo como se enxergava o outro não como função, mas como vida. A decisão de Eduardo não passou despercebida dentro da casa. As mudanças que ele anunciou começaram a alterar a rotina, os horários, os silêncios habituais. Foi apenas questão de tempo, até que Renata, sua esposa, percebesse que algo estava diferente e não gostasse. O confronto veio numa noite tranquila, à mesa do jantar, quando o assunto surgiu quase por acaso, carregado de tensão. Renata ouviu Eduardo explicar, de forma direta, as mudanças feitas no trabalho de Mariana. Seu rosto permaneceu impassível, mas o olhar endureceu. Quando ele terminou,
Ela pousou os talheres com calma excessiva e soltou um comentário frio, cortante. Disse que aquilo era exagero, que Mariana era apenas uma empregada, que aumentar salário e reduzir jornada era caridade disfarçada, um erro que abriria precedentes perigosos. As palavras ecoaram pela sala com o mesmo peso que dias antes a frase de Sofia havia ecoado em Eduardo. Mas, desta vez, não houve silêncio constrangido. Eduardo sentiu algo diferente, surgir dentro dele não dúvida, mas firmeza. A consciência que despertara já não permitia recuos confortáveis. Ele olhou para Renata com seriedade, sem levantar a voz. Disse que aquilo não era caridade, que caridade pressupunha superioridade, favor, algo opcional. O que ele estava fazendo, explicou, era justiça. Era reconhecer dignidade onde sempre existiu trabalho. Era humanidade básica, não generosidade. Renata reagiu com desprezo contido. Disse que o mundo não funcionava assim, que pessoas tinham seus lugares, que Mariana já deveria estar grata por ter emprego. Eduardo sentiu um nó no estômago. Aquelas frases tão comuns em círculos privilegiados agora lhe soavam cruéis. Ele percebeu que, durante anos, também pensara daquela forma, apenas nunca colocara em palavras. Ele respondeu com calma, mas com convicção. Disse que lugares não definem valor, que o conforto deles era sustentado por jornadas longas, por silêncios impostos, por vidas que sempre ficaram em segundo plano. Falou de Sofia, da boneca remendada, da frase que mudara tudo. Falou da comparação cruel entre uma garrafa de vinho e um salário inteiro. Cada palavra era dita sem acusação direta, mas carregada de verdade. Renata se levantou da mesa, incomodada. Disse que ele estava exagerando, deixando-se levar por emoção. Eduardo permaneceu sentado, sentindo o peso daquela ruptura. Pela primeira vez, percebeu que a mudança interna que vivia poderia gerar conflitos profundos. Mudar significava também confrontar crenças antigas, inclusive dentro do próprio casamento. O silêncio que se seguiu foi pesado, mas esclarecedor. Eduardo entendeu que sua decisão não era apenas administrativa ou moral, era uma escolha de posicionamento. Ele não sabia como aquilo afetaria sua relação com Renata, mas sabia que recuar seria trair tudo o que havia aprendido. Naquela noite, ao observar a casa em silêncio, Eduardo compreendeu que justiça raramente é confortável. Ela incomoda, expõe, desestabiliza, mas também revela quem somos quando finalmente escolhemos enxergar o outro como igual. E, mesmo diante do desprezo, ele sabia que não estava errado, porque aquilo não era caridade. Era dignidade. Era humanidade. Depois do confronto com Renata, Eduardo entendeu que algumas transformações verdadeiras não precisam de anúncio nem de aprovação. Elas acontecem no silêncio das escolhas diárias, nos gestos pequenos que mudam rotinas inteiras. Foi assim que um novo começo se instalou naquela casa discreto, quase imperceptível para quem olhasse de fora, mas profundo para quem o vivia por dentro. A primeira mudança não veio em forma de dinheiro ou regras, mas de presença. Eduardo passou a jantar na cozinha, não como um gesto simbólico planejado, mas por vontade genuína de estar ali. Sentava-se à mesa simples com Mariana, Sofia e Lucas, dividindo a comida, ouvindo histórias do dia, rindo de comentários espontâneos das crianças. A cozinha, antes apenas um espaço de trabalho, tornou-se um lugar de convivência. Ali não havia hierarquia, apenas pessoas. Mariana estranhou no início. Anos de silêncio e distância não desaparecem de uma hora para outra. Mas, aos poucos, percebeu que Eduardo não estava ali para observar ou corrigir, mas para participar. Sofia falava da escola, da boneca remendada, que agora tinha um lugar especial na prateleira. Lucas ouvia curioso, fazendo perguntas que nunca fizera antes. Pela primeira vez, aquelas duas infâncias se encontravam de verdade. Eduardo também passou a comprar roupas, livros
e brinquedos para Sofia. Fez questão de que tudo fosse entregue com naturalidade, sem discursos, sem ostentação. Nada de embrulhos exagerados ou explicações constrangedoras. Ele aprendera que ajudar não deveria humilhar. Cada presente vinha como algo simples, necessário, quase cotidiano, como deveria ter sido desde o início. Mas a mudança mais importante aconteceu dentro da relação com o próprio filho. Eduardo começou a ensinar Lucas a compartilhar, não por obrigação, mas por compreensão. Explicou que nem todas as crianças têm as mesmas oportunidades, que empatia não é pena, é respeito. Mostrou que dividir brinquedos, tempo e atenção não diminui ninguém, ao contrário, amplia. Lucas começou a oferecer espontaneamente seus brinquedos, a ouvir Sofia com atenção, a enxergar nela não a filha da empregada, mas uma amiga. Eduardo observava essas cenas com silêncio e humildade. Sabia que não podia mudar o mundo, mas podia formar um ser humano melhor, começando pelo filho. Não houve pedidos públicos de desculpa, nem gestos grandiosos para serem vistos. O que houve foi coerência. Um homem que decidiu agir de acordo com aquilo que finalmente enxergara. A mansão continuava a mesma por fora, mas por dentro algo essencial havia mudado. Eduardo entendeu que um novo começo nem sempre faz barulho. Às vezes, ele se constrói em jantares simples, conversas sinceras e na decisão diária de olhar o outro como igual. E isso, para ele, passou a ser o verdadeiro significado de R. Diante de tudo o que havia acontecido desde aquele primeiro instante em que viu as duas crianças brincando juntas, Eduardo já não conseguia fingir que nada tinha mudado. As cenas se acumulavam dentro dele como peças de um quebra-cabeça doloroso. O olhar cansado de Mariana, a boneca remendada com cuidado, a frase simples e profunda de Sofia, a consciência brutal sobre o próprio privilégio, a decisão de corrigir injustiças dentro da própria casa e, por fim, o confronto direto com Renata. Cada passo o afastava não apenas da antiga zona de conforto, mas também da pessoa que ele havia sido por anos. Foi nesse ponto que Eduardo percebeu algo ainda mais difícil de aceitar. Ele e a esposa já não caminhavam na mesma direção. Durante muito tempo, acreditara que compartilhavam os mesmos valores, apenas expressos de formas diferentes. Mas agora entendia que aquilo era uma ilusão conveniente. Renata enxergava o mundo através da lente da hierarquia, do status, da ideia de que algumas pessoas nascem para servir e outras para serem servidas. Para ela, justiça soava como exagero e dignidade parecia um favor concedido, não um direito. Eduardo, por outro lado, sentia algo novo crescer dentro de si, um incômodo que não podia mais ser ignorado. Pela primeira vez, escolhia princípios em vez de conveniência. Escolhia o desconforto da mudança em vez do silêncio confortável da omissão. Não era uma decisão grandiosa ou heróica, era silenciosa, íntima e, justamente por isso, irreversível. Ele sabia que seguir esse caminho teria consequências, inclusive dentro do próprio casamento. As conversas com Renata tornaram-se frias, cheias de pausas longas e olhares vazios. Já não discutiam apenas sobre dinheiro ou rotina, mas sobre a forma como viam as pessoas, o trabalho, a empatia. Eduardo percebeu que não se tratava de um desentendimento passageiro, mas de uma ruptura de valores. E algumas rupturas, ele aprendeu, não se consertam com o tempo, apenas se revelam com mais clareza. Aceitar isso doeu. Doeu perceber que havia ignorado sinais por anos, que escolhera não ver para manter tudo funcionando. Mas agora, depois de encarar a desigualdade dentro da própria casa, fingir seria uma forma de traição, não aos outros, mas a si mesmo. Eduardo compreendeu que algumas mudanças não pedem permissão para acontecer. Elas simplesmente chegam, desmontam o que parecia sólido e exigem coragem para continuar. Naquela noite, sozinho no escritório, ele entendeu que o preço da consciência é a perda de certas certezas. Mas também entendeu algo ainda mais profundo.
viver sem princípios custa muito mais caro. E, a partir daquele momento, mesmo sem saber exatamente como seria o futuro, Eduardo tinha certeza de uma coisa: não havia mais caminho de volta. Com o passar dos dias, a mudança silenciosa dentro daquela casa começou a produzir efeitos profundos, não apenas na rotina, mas na forma como cada um enxergava o próprio futuro. Nada aconteceu de forma abrupta. Não houve promessas grandiosas nem discursos emocionados. A transformação veio da continuidade, da coerência entre o que Eduardo havia compreendido e o que agora praticava todos os dias. Mariana sentiu essa diferença primeiro no corpo. O cansaço extremo, antes constante, começou a dar lugar a um ritmo mais humano. Chegar em casa antes do anoitecer, passar mais tempo com Sofia, dormir sem a ansiedade do despertador, tocando de madrugada, tudo isso devolveu a ela algo que parecia perdido: a sensação de dignidade. Pela primeira vez desde que chegara a São Paulo grávida e sozinha, Mariana conseguia imaginar um amanhã que não fosse apenas sobrevivência. Sofia, por sua vez, passou a olhar o mundo com menos medo. A boneca remendada continuava sendo seu objeto mais precioso, mas agora dividia espaço com livros, brinquedos e, principalmente, com novas possibilidades. A menina sentia a segurança de quem sabe que não está mais sempre à beira da falta. Seu sorriso ficou mais solto, suas perguntas mais curiosas. Ela não precisava mais entender tão cedo o peso da ausência. Eduardo observava essas mudanças com atenção e humildade. Não sentia orgulho do que fazia, mas responsabilidade. Em meio a jantares simples na cozinha e conversas despretensiosas, ele começou a perceber algo que nunca encontrara em contratos ou conquistas empresariais: propósito. Pela primeira vez, suas ações tinham um sentido que ia além do próprio sucesso. Ele não estava apenas corrigindo uma injustiça pontual, estava se transformando junto. A relação com Lucas também mudou. O menino crescia aprendendo que empatia não é fraqueza, mas força, que compartilhar não diminui, ensina. Eduardo via no filho reflexos de escolhas diferentes das que ele próprio aprendera na infância. E isso lhe trazia uma paz que o dinheiro jamais comprara. Aquela casa, antes símbolo de contraste silencioso, tornara-se um espaço de aprendizado mútuo. Todos estavam mudando não por pena, nem por obrigação moral imposta. Mudavam porque haviam enxergado. Porque, uma vez consciente, ninguém sai ileso da verdade. Eduardo compreendeu que transformação real não é sobre salvar o outro, mas caminhar ao lado. Mariana entendeu que dignidade não é favor, é direito. Sofia crescia sabendo que carinho não cansa, fortalece. E, juntos, eles descobriram que a verdadeira riqueza nasce quando a consciência substitui a indiferença. Nada ali apagava o passado. Mas, pela primeira vez, o futuro deixava de ser um lugar de medo para se tornar um espaço de possibilidade compartilhada. Ao olhar para tudo o que havia acontecido dentro daquela casa, desde o contraste silencioso entre dois brinquedos no chão da sala até as mudanças profundas nas relações, tornava-se impossível negar a lição que se revelava pouco a pouco. A história de Eduardo, Mariana e Sofia não era sobre um gesto isolado ou uma decisão financeira. Era sobre enxergar aquilo que sempre esteve presente, mas convenientemente ignorado. Durante muito tempo, Eduardo acreditou que riqueza se media por números, propriedades e status. Ele tinha tudo o que o dinheiro podia comprar, mas vivia cercado por uma ausência invisível, a falta de consciência. Foi preciso ouvir uma criança, observar uma boneca remendada, perceber jornadas exaustivas e silêncios acumulados para entender que sua prosperidade dependia diretamente de pessoas que raramente eram vistas como iguais. Pessoas que tornavam sua vida possível todos os dias. Mariana nunca pediu favores. Ela ofereceu trabalho, dedicação e resistência. Sofia nunca reclamou do pouco que tinha. Ela transformou cuidado em afeto e escassez em significado.
E foi nesse encontro de realidades tão diferentes que a verdadeira riqueza começou a se revelar não como posse, mas como responsabilidade. A mudança não veio de grandes discursos nem de atos heróicos. Veio de pequenas atitudes dentro de casa. Ajustar um salário, respeitar um horário, sentar-se à mesa da cozinha, ensinar um filho a compartilhar. Gestos simples, mas poderosos o suficiente para corrigir injustiças que pareciam normais por serem antigas. Injustiças sustentadas pelo silêncio, pelo hábito e pela indiferença. Eduardo aprendeu que tratar alguém com dignidade não é caridade, é justiça. É reconhecer o valor humano antes do valor social. Ele entendeu que nenhuma conquista pessoal se sustenta quando construída sobre a invisibilidade do outro, e que prosperar, de verdade, exige olhar ao redor e assumir responsabilidade pelo impacto das próprias escolhas. Aquela casa continuou a mesma aos olhos do mundo, mas por dentro ela se tornou um espaço onde a consciência substituiu a conveniência, onde o conforto deixou de ser privilégio exclusivo e passou a ser compartilhado de forma justa, onde todos mudaram não por pena, mas porque enxergaram. No fim, a mensagem que permanece é simples e profunda. A verdadeira riqueza não está no que se possui, mas em como se trata quem sustenta a nossa rotina, o nosso conforto, a nossa vida. Pequenas atitudes, quando guiadas por consciência e humanidade, têm o poder de transformar destinos, começando dentro de casa e se espalhando muito além de seus muros.